Opa aí pessoal, tudo certo? C63 no ar para análise, palpites e prognósticos dos jogos do dia 26/11/2022, calendário com poucos jogos diferente de ontem, né? Tivemos um calendário extremamente recheado, hoje nós temos menos possibilidades. Tem uma dica que eu sempre passo para vocês que é, quando o apostador fica forçando, ele sempre vai perder. E hoje é um jogo, provavelmente a gente vai dar algumas forçadas aqui, porque a pior coisa depois de um dia maluco como o de ontem é o dia seguinte a gente ter poucas possibilidades de investir. Mas ainda assim, a gente fez um filtro para vocês com as nossas entradas. Em breve a gente já vai mostrar para vocês, mas antes, se inscreve no canal, deixa o seu like, a meta é de 100 likes para esse vídeo de hoje. E também comenta aqui embaixo se você acha que tem alguma tip que a gente deixou escapar, que ela tem grande potencial de lucro, explica por quê, vai ajudar muita gente e também vai ajudar a galera que tá chegando aí no canal, beleza? Não esquece também de conhecer o nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, cobramos metade do preço ali na nossa mensalidade em relação aos outros canais de apostas esportivas focadas em NBA e mais do que isso, lá a gente serve como uma escola, para poder aperfeiçoar suas análises, tornar você um apostador mais lucrativo, além, é claro, também de tips exclusivas, mas ainda assim, destaque para esse nosso conteúdo exclusivo que a gente manda lá. Fechado? Bom, como eu disse para vocês, 4 jogos hoje, a filtragem é um pouco mais complicada, a gente acaba tendo que forçar, porque infelizmente são 4 jogos ali com pouco potencial de lucro. Acho que o jogo entre San Antonio Spurs e Los Angeles Lakers é o com maior potencial, temos muitas possibilidades lá, mas a gente vai passar aqui para vocês as nossas preferidas, beleza? Não esquece de ativar o sininho de notificações para não perder o nosso vídeo assim que ele lance, você pegar as melhores linhas. E ó, também lá no nosso grupo VIP a gente está sempre passando notícias de escalação. Essas notícias, mudanças, podem influenciar completamente no rumo de uma partida, como pode acontecer hoje no jogo entre Toronto Raptors e Dallas Mavericks. Bom, a gente pode fazer um paralelo bem interessante dessa partida aqui com relação a ontem, né? Ontem a gente conseguiu ali vários greens em relação a quem vence as partidas, mas ainda assim, apesar da gente ter conseguido green, na maioria das partidas em que a gente indicou lá no nosso grupo VIP, infelizmente muita coisa fugiu do padrão. Então, em relação a jogador, a pontuação, a gente teve muitas instabilidades ontem. E a pior coisa, né, quando você tem um dia ali com muitas instabilidades, abaixo da média, é você ter um dia seguinte ali com pouco potencial. Porque geralmente a gente fica naquela ânsia de, entre aspas, recuperar o dinheiro que pode ter sido perdido, mas a gente não pode forçar. Saber a hora de apostar e de não apostar é essencial para você ser lucrativo. Mas ainda assim, eu acho que caso você vá apostar, você precisa estar nas melhores possibilidades, a favor dos melhores jogadores ou com odds minimamente interessantes. Por que eu tô falando isso? Bom, Dallas Mavericks joga fora de casa e hoje encara um Toronto Raptors forte defensivamente, mas que vencem Scottie Barnes, Precious Achiuwa, Porter Jr., Siakam e Champagne, que são jogadores ali importantes para que esse funcionamento defensivo seja possível. Principalmente o Scottie Barnes, que talvez seja o melhor defensor ali de perímetro dessa equipe. VanVleet, pontuador importante, é dúvida, assim como Delano Banton, que é um jogador que tem muitos minutos na rotação. Quando os jogadores titulares se machucam, ele também é dúvida. Siakam, o melhor jogador está de fora, enquanto que o Dallas Mavericks vem praticamente ali completo, apenas com uma pequena dúvida no Max Kleber. Então a gente tem aqui um Dallas Mavericks que sim, é favorito, tem tudo para vencer, mas não dá para confiar no Dallas Mavericks. Se fosse para investir meu dinheiro, sim, eu iria na vitória deles, mas ainda assim com vários pés atrás. Eu acho que tem coisa mais interessante para a gente investir, e principalmente se você acredita na vitória deles, você acredita numa noite interessante do Luka Doncic. Então para essa partida a gente vai investir no acima de 30.5 pontos do Luka Doncic. Então acima de 30.5 pontos, Luka Doncic é o nosso palpite para hoje. Inclusive dá para tentar pegar essas linhas ali pagando um pouquinho melhor no ao vivo, ou então uma linha mais baixa ali de 28.5 até 27.5, porque não. Mas por que a gente acha que isso faz sentido? Bom, Doncic tem média de 34 pontos por jogo na temporada, esperou essas linhas em 6 dos últimos 9 jogos. Ele tem uma média de 34.3 pontos nos últimos 3 encontros contra o Toronto Raptors, mesmo ele sendo uma excelente defesa. Nesses 3 jogos, eles estavam saudáveis, esses 3 jogos que a gente está ilustrando para vocês. E ainda assim, ele se saiu muito bem, principalmente nos 2 últimos confrontos. Dentre esses jogos, ele fez 35 contra o mesmo Raptors recentemente, né, desses 9 jogos que eu citei. Como eu disse, um Raptors mais saudável e melhor defensivamente do que o atual, já que o Toronto nos últimos 6 jogos entrou no top 10 de piores eficiências defensivas da NBA. Dos jogadores titulares do Dallas, que são quem tem mais minutos ao lado de Luka, ninguém, a não ser Dinwiddie, fizeram média nem perto de 10 pontos. Isso que significa que por mais que ele solte muito a bola, em algum momento da partida ele vai ter que chamar a responsabilidade, vai ter um volume alto de arremessos. Isso significa, como eu disse, que o Doncic precisa ser produtivo para sua equipe vencer. Então o volume de jogo, que é o que está em nosso alcance nos pré-jogos, né, a gente tem. Eficiência é com ele, já que sabemos
sabemos que a defesa do Toronto vem mal, a gente tem pelo menos ali um pequeno vislumbre de que isso é possível bater. Então acima de 30.5 pontos é o meu palpite para hoje, como eu disse para vocês, depois de ontem um dia extremamente irregular em muitas questões de como as partidas se desenvolveram, né, apesar da gente ter uma alta taxa de acertos em relação à vitória, a gente tem muito o que melhorar e a gente vai melhorar. A gente teve um mês aí brilhante, né? Então, um ou outro dia de head ali não tem problema, mas o mais importante é que a gente continue confiando nos números e nas estatísticas. Hoje, infelizmente, não temos tantas estatísticas e números para que esses jogos se tornem potenciais lucrativos de alto nível. Porém, a gente tem aqui que investir sim nos melhores jogadores, como por exemplo o Luka Doncic, no over em pontos ali que compense o valor do risco, porque ele tem uma média interessante, e mais do que isso, um over em pontos ali que esteja pagando bem. Hoje eu recomendo para vocês fazerem pouquíssimas entradas, apenas uma ou duas no máximo, longe de duplas e múltiplas, porque dificilmente vai bater. É um dia muito complicado, né, equilibrado, mas eu ainda acho que a gente tem muito potencial de lucro, principalmente no jogo entre San Antonio Spurs e Los Angeles Lakers. Mas antes, vamos passar por cima desse jogo do Houston Rockets e Oklahoma City Thunder. A gente tem duas equipes aqui que jogaram recentemente, né, e que estão cansadas de partidas consecutivas. O Oklahoma vem jogando melhor do que o Houston Rockets, vem dando pelo menos trabalho para os seus adversários. Mas ainda assim, é um time com dificuldade de vencer as partidas. Porém, eles conseguiram uma vitória na última noite, ali na prorrogação, contra o Chicago Bulls e vêm empolgados para hoje. Como eu disse, nos últimos 10 jogos, eles têm mais derrotas do que vitórias, mas ainda assim, é um time que vem sendo competitivo, tá sempre próximo do placar ou minimamente jogando bem contra adversários de nível maior do que o deles, e principalmente de um nível maior do que o próprio Houston Rockets. Porém, esse Houston Rockets, jogando dentro de casa, ontem também teve um bom desempenho contra o Atlanta, e conseguiu uma vitória, pontuando por 128 pontos e sofrendo 122. Mais do que isso, um último quarto avassalador contra um time que era melhor do que eles também. Então é um jogo muito complicado, delicado. A gente precisa tomar cuidado, mas acima de tudo, investir em estatísticas de jogadores. A gente tem aqui dois times aqui que pontuam bem, que insistem bastante, mais do que isso não são brilhantes defensivamente. Então o over em pontos até pode fazer sentido, mas eu acho que as linhas de 230 pontos estão muito esticadas, porém, se você quer investir nesse jogo, tem que ser over. Mas eu acho mais interessante também investir em jogadores, em grandes pontuadores, principalmente Shai Gilgeous-Alexander, já que o Houston Rockets tem uma defesa ruim, e mais do que isso, é um dos times que mais sofrem pontos no paint na liga, e ele adora fazer step back ali perto da zona pintada. Mais do que isso, rebotes de jogadores. O Oklahoma e o Houston Rockets não são brilhantes em rebotes, e mais do que isso, eles não têm uma eficiência tão alta. Infelizmente, para a gente trabalhar em rebotes, a gente precisa de uma defesa minimamente ativa, para forçar os erros dos adversários e para que esses rebotes sejam possíveis de serem recuperados. Mas ainda assim, é uma linha interessante para você ficar de olho, principalmente dos jogadores mais reboteiros dessa equipe. Sengun pode estar de fora hoje, mas Josh Giddey é uma boa pedida, o Jalen Smith também, o Pokusevski também, outro jogador ali que dá para você trabalhar em rebotes e que pode ser interessante, porque como eu disse, as duas equipes não têm uma eficiência ofensiva tão alta, e mais do que isso, são ruins nos rebotes, então muitas bolas e possibilidades podem sobrar. Esperem aqui o Sengun para saber se ele vai jogar ou não, para tomar uma decisão, ver se a linha dele tá melhor, se é do Pokusevski, se é do Josh Giddey, mas eu considero esses três. No caso do Jalen Smith somente, se o Sengun estiver de fora, eu acho que são boas possibilidades para você estar trabalhando. Beleza? Agora sim, vamos para San Antonio Spurs e LA Lakers, jogo que eu acho que a gente pode ter muitas chances de tips dentro de uma mesma partida. Porém, apesar da gente ter várias possibilidades de tips dentro de um jogo, geralmente eu recomendo você fazer só uma. Porque se o jogo fugir do padrão, aí você vai ter um head mínimo ali em relação à quantidade de unidades que você coloca dentro de uma mesma partida. Aqui a gente consegue investir em pontuação de jogador, em vitória de uma equipe, em assistências, em pontuação total, seja over, seja under. Eu acho que a gente tem muitas possibilidades. Acho que é um jogo mais interessante, um jogo que a gente de fato tem que ficar de olho. Mas para essa partida eu vou de vitória simples do Los Angeles Lakers. Então vitória do Los Angeles Lakers é o meu palpite para essa partida, porque eu considero a entrada mais interessante pelos seguintes motivos. Primeiro, é o que as linhas estão abertas, o que a gente consegue analisar para vocês. Mas por que eu acho que isso faz sentido? As equipes já se enfrentaram 3 vezes nessa temporada e os Lakers venceu a maioria dos duelos. Ontem talvez tenha sido o duelo mais complicado, mas ainda assim, Lakers venceu e bem aquela partida, com 9 pontos de diferença. Fato é que o San Antonio está cada vez pior e Lakers melhorando. Então o momento é do LA. LA tem fácil os 3 melhores jogadores em quadra, e é um time que conseguiu vencer 7 dos últimos 8 quartos contra o San Antonio Spurs. Então eles costumam ser superiores desde o início da partida, manter a distância e mais do que isso, ir abrindo vantagem no placar aos poucos. San Antonio é a pior defesa deste mês de novembro e também é o segundo pior ataque em eficiência. Lakers vem sofrendo 117 pontos por partida sem LeBron, mas sofreram menos de 107 com ele em quadra. Então a defesa volta a ter um nível alto com o Rei em quadra. Lakers não é perfeito,
mas são bem superiores a seus rivais, que são de fato terríveis. Spurs vem de 7 derrotas consecutivas e venceu apenas um jogo nos últimos 10. Lakers venceu 4 dos últimos 5 jogos, e apesar dos adversários não terem sido dos melhores, são superiores aos Spurs. Em 2 dessas oportunidades de vitória, eles venceram o próprio San Antonio. Nessas 2 vitórias de LA, a diferença foi de 11 e 31 pontos em cada partida. Spurs é um dos times que mais cedem assistências na liga e podem ser punidos, pois Lakers têm ótimos passadores, como LeBron e Russell Westbrook, por exemplo. Spurs também é o segundo time que mais permite arremessos convertidos a menos de 5 pés e o que mais permite conversão entre 5 e 9 pés de distância do aro, que são arremessos próximos, onde LeBron, Davis e Russell Westbrook são especialistas. Então, o San Antonio Spurs tem muita dificuldade de defender a principal forma de pontuar dos jogadores dos Lakers. Então, a gente tem aqui o Anthony Davis com potencial over, tem também o LeBron James, quem sabe ali com linhas mínimas para poder completar múltiplas triplas ou duplas, assistência do Westbrook, assistência do LeBron, assistência de vários outros jogadores. Acho que o único que não teve over ontem foi justamente o LeBron que a gente indicou, mas ainda assim, Spurs é um dos times que mais cedem, quiçá o time que mais cede assistência na liga por partida, então os Lakers podem tirar proveito disso para pontuar bem, beleza? Então eu decidi pegar todas essas possibilidades positivas que os Lakers têm, seja em over de assistência, seja em pontuação alta, juntar em uma só e definir que sim, eles devem vencer essa partida. A partida entre Phoenix Suns e Utah Jazz, a gente vai passar só por cima aqui para vocês, porque ela vai ser exclusiva, assim como uma análise mais aprofundada e uma tipo definitiva de Houston e Thunder lá para o nosso grupo VIP. Então participem, conheçam e mais do que isso, tenham acesso à nossa cartilha das equipes, onde a gente analisa cada uma das principais informações dela, dá uma nota e mais do que isso, desvendamos ali alguns cenários em que vocês podem apostar contra e a favor de cada uma delas. O menor preço do mercado e o grupo VIP mais completo focado em NBA. Fechado. Mas para essa partida, como eu disse para vocês, a gente tem Mike Conley Jr. como dúvida, o Rudy Gay ali de fora, temos também o Cam Johnson titular como ausente e Landry Shamet e Chris Paul como dúvida, jogadores importantes na rotação. Chris Paul, quiçá o melhor jogador dessa equipe ao lado de Devin Booker. Na verdade, quiçá o melhor, mas minimamente ele é o melhor do lado do Devin Booker. É isso que eu quis dizer, né? Pelo amor de Deus. Enfim, o Phoenix Suns é uma equipe favorita, joga em casa, eles são superiores, mas o Utah Jazz não é bobo. É uma equipe que pode dar trabalho, acho que fora de casa um pouco menos, mas o grande problema é que defensivamente eles pioraram demais recentemente. O Phoenix Suns, caso o Chris Paul jogue, de fato será favorito. Deve vencer com mais tranquilidade essa partida, mas ainda assim é uma partida que a gente precisa de notícias de escalação para saber se vai ser um jogo over, se vai ser um jogo under, se eles vão melhorar defensivamente com o Chris Paul em quadra, se eles vão jogar um jogo mais cadenciado com ele ou mais lento sem ele. E também a gente tem que ficar de olho no Utah Jazz, porque o Mike Conley Jr. é o grande armador dessa equipe, é quem vai facilitar os pontos do Utah Jazz e mais do que isso, é importante na organização do ataque, que é o principal ponto do Utah Jazz nessa temporada. Então a gente precisa de calma, notícias de escalação para poder tomar uma decisão. Então os nossos palpites para hoje vão ser o seguinte: acima de 30.5 pontos do Luka Doncic e vitória do Los Angeles Lakers aqui no vídeo no YouTube. Se você acha que essas tips, essas entradas não fazem sentido, comenta aqui embaixo por que vocês discordam, ou então deem dicas do que a gente também pode fazer nesse jogo nessa noite para ser bem lucrativo. Repito para vocês, ontem a gente teve uma taxa de acerto alta em relação a quem vence as partidas principalmente. A gente indicou várias vitórias e dentre essas vitórias, handicaps positivos e zebras lá no nosso grupo VIP. Essa análise a gente faz exclusiva e deixa pra galera lá. Indicamos vitória do Minnesota que não bateu, mas indicamos 76ers mais 6.5 que bateu, Portland mais 7.5 que bateu, Indiana mais 9.5 que bateu, OKC mais 7.5, Lakers, Suns, Denver, Warriors e Boston. A gente apenas não conseguiu o green ali no jogo do Cleveland, que a gente indicou HC positivo, Minnesota e Hawks. Mas dentro de tantas partidas a gente teve uma taxa de acerto alta, porém, como eu disse, os jogos saíram de forma completamente diferente do planejado. Então, muito cuidado hoje. Acho que amanhã a gente tem uma rodada em potencial muito mais lucrativa, então ativa o sininho para poder garantir e acompanhar o nosso vídeo de amanhã. Tomem muito cuidado hoje e repito, façam poucos investimentos e explorem, por exemplo, o Luka Doncic, os grandes jogadores ali, né? Porque vão estar com linhas pagando em torno de 1,80 e eles têm um grande potencial de serem protagonistas em jogos tão parelhos. Lembrando, Anthony Davis em pontuação, a gente tem aqui o Lakers para fazer as assistências com Westbrook, com LeBron e com outros jogadores, vitória simples deles, várias possibilidades, então priorizem San Antonio Spurs e Los Angeles Lakers, porque eu acho que sim, é o jogo com maior potencial de lucro para essa noite, beleza? Desde já quero agradecer a audiência de vocês, a companhia e também os comentários e o like que eu sei que você deixou. Muito obrigado e falou!